a ideia hoje é conversar exatamente sobre o modus operandi, digamos assim, né, do censo. Como vai funcionar, como as pessoas devem se preparar para receber essas visitas. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Sejam bem-vindos. Quem quer falar primeiro, William? Bom dia. Obrigado à Rádio Cidade pelo acolhimento, pelo espaço. Imagina. Muito importante ter esse espaço para conversa, para falar sobre o censo, tanto para divulgar como para conscientizar a população. Então, eu sou William, todos me conhecem como Tocha, então eu já apresento com o nome oficial, né? O William seria a identidade secreta. É a identidade secreta, depois que tu tem um apelido que acaba sendo, o nome vira identidade secreta. Eu sei como é isso. Eu sou coordenador da agência de Três Passos, há 16 anos no IBGE já, e algumas operações censitárias já vividas, né? E como mesmo citou há pouco, nós iríamos fazer esse censo em 2020, a pandemia, assim como tantas outras coisas, ela parou, né? Impediu. 2021, por questão de orçamento, mas também muito em função da pandemia, que ainda estava e ainda não acabou, né? Enfim, sim. Mas hoje já vivemos uma condição melhor, então esse ano, em 2022, foi possível, através do orçamento e através das condições sanitárias, montar toda a estrutura censitária que a gente veio preparando. Então nós estamos desde 2020 prontos para fazer e agora, de fato, vamos passar em todos os domicílios do país. Então, a agência de Três Passos, ela atende 14 municípios da região e durante o censo a gente divide essa agência em 2 sub-áreas de trabalho. Então hoje aqui nós vamos falar especificamente da sub-área de Tenente Portela, sendo que uma das sub-áreas é Três Passos, a outra é Tenente Portela, centralizando os municípios aqui de Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Barra do Guarita e ainda puxando para cá Esperança do Sul e Tiradentes do Sul. São 6 esses municípios que estão nessa estrutura censitária montada pelo IBGE, com a coordenação da Dainara Prece, que é a coordenadora censitária de sub-área, então, dentro da estrutura, com o restante dos postos de coleta que ela coordena. Então, a Dainara é a nossa coordenadora aqui para a micro-região do Tenente Portela. Bom dia, Dainara. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecemos mais uma vez o espaço cedido a nós para conscientizar a população da importância dessa operação censitária que está sendo realizada em todo o Brasil e solicitando mais uma vez que todos os munícipes nos recebam da melhor forma possível, respondendo a todos os questionários que os recenseadores já estão em campo desde o dia 1º de agosto e aos poucos vão se liberando um pouco mais em todos esses municípios, então, que o Tocha já mencionou anteriormente, para realizar essa pesquisa, então. É um trabalho gigantesco, né? Quantos recenseadores tem aqui na região, William? Tu sabe? Eu não sei quantos são. Na nossa região, aqui, a sub-área de Portela, são 31 recenseadores. Nossa. Só em Portela, 13 recenseadores em campo. É um monte de gente para trabalhar, né? O IBGE, em ano censitário, ele monta uma estrutura temporária enorme, né? Sim, então, como parâmetro, a gente pode pegar a agência de Três Passos, nós somos 2 servidores do quadro, eu e mais o colega Daniel, e temos sempre de 2 a 3 servidores temporários, agentes de pesquisa e mapeamento para as pesquisas de rotina. Sim. Essas pesquisas de rotina, elas seguem acontecendo, né? A agência do IBGE, nas pesquisas de rotina nossa, ela não para. E aí, para o censo, a gente passa dessa equipe, que hoje é de 4 a 5 pessoas, para uma equipe de 100 pessoas. Então, isso só na agência de Três Passos, a Dainara e o restante da equipe, passando pelo ACM, o ACS, o ACM é a Agência Censitária Municipal, que é o que coordena um posto de coleta, o ACS é a Agência Censitária Supervisor, que é quem coordena e supervisiona os recenseadores, e os recenseadores, que é quem de fato vai de casa em casa. Toda essa estrutura temporária, que fica até o final do ano, até novembro ou dezembro contratada, trabalha apenas no censo. É contratado, recebe um treinamento para fazer o censo, realiza a coleta do trabalho, então, e aí essa estrutura é desfeita e voltamos à rotina de trabalho. Então, qual é o prazo para terminar o censo? A coleta são 3 meses. 3 meses. Agora, agosto, setembro e outubro. Certo. Então são 3 meses em todo o país para coletar. Já foi feita a pesquisa do entorno, e é importante citar ela, que é um dado muito interessante. Porque aqui eu vou trazer para vocês alguns pontos
que provam a importância da operação censitária. Se fala muito na atualização da população, né? Sim. População por quê? FPM, Fundo de Participação dos Municípios. É fundamental, né? É o maior recurso que vem do governo federal para os municípios do nosso porte aqui. E esse recurso é baseado na população. Tenente Portela, em específico, assim como Cristiumal, que também faz parte da agência de Três Passos, é um município bem... que tem uma complicação nesse sentido. Porque a população de Tenente Portela sempre está entre 13 e 14 mil habitantes, nessa faixa. E é justamente, oficialmente, né? E é justamente nessa faixa que existe uma mudança de coeficiente de FPM. E hoje, um município cair uma faixa ou subir uma, significa uma diferença de 2 a 3 milhões de reais por ano nesse recurso repassado. Então nós temos essa dificuldade, essa preocupação por parte da administração pública, por parte da população, por parte do IBGE, mas sempre lembrando que o nosso trabalho é um trabalho técnico, metodologia de pesquisa, determinado por convenções internacionais, respeitando normas do que é domicílio, do que quem é morador, respeitando uma série de conceitos e normas criadas através de discussões internacionais, de comparabilidade, inclusive, que determinam quem de fato mora aqui em Tenente Portela, e é essa a população que nós vamos recensear. Então eu sempre tomo cuidado na hora de falar. Nós não temos uma meta de população a ser alcançada, nós temos uma meta de qualidade de trabalho, que é refletir a realidade do município, de todos eles do país, né? É verdade, essa parte da prefeitura eu sei dizer porque eu já tive um contato muito pessoal com esses dados, e realmente o IBGE hoje trabalha com estimativas, né? E é aí que entra essa dúvida. E o censo vem aí para dirimir essas dúvidas mesmo, né? A estimativa populacional, ela é calculada nos anos que não tem censo. Sim. E sempre é uma década agora, então nós temos 12 anos. O que acontece? O número coletado esse ano ele não influencia só em 2022. A estimativa feita já no ano que vem, que não tem censo, então a população desse ano divulgada vai ser a coletada nesse censo. Sim. De 2023 a 2030, que teoricamente se faz a próxima operação censitária, são estimativas que são divulgadas. Como é o cálculo dessa estimativa? Ela considera o que aconteceu de 2010 a 2022. Então, qual é o retrato? A população está estável, diminuiu, aumentou? Junto com esse dado, ainda se considera dado de nascimentos, de óbitos, enfim, e aí é feito um cálculo de estimativa. Mas o número base é o que aconteceu de 2010 a 2022, nos números de população coletados, mais alguns dados que são calculados juntos para dar a estimativa. Então, esse ano atualiza a população e depois, até 2030, até a nova operação censitária, é feita uma estimativa. Vamos ficar nesse suspense até sair o resultado, né? Dainara, vamos ver então como é que vai ser esse trabalho aqui. O pessoal já está na rua, então, visitando? Já, desde o dia 1º de agosto, os recenseadores já estão visitando os domicílios em todos os nossos municípios aqui da região e em todo o Brasil. Então, algumas informações que são importantes para que... Como é que o pessoal faz para, identificar o recenseador? Isso, um ponto muito importante a se considerar. Os recenseadores, né, estão todos uniformizados, eles estão identificados com crachá, boné do censo, também um DMC e um colete. Nesse crachá que o recenseador está portando, tem todas as informações, CPF, tem até um QR Code de identificação, que se você direcionar o celular, tu consegue ir automaticamente para o site do IBGE para verificar se esse recenseador é mesmo cadastrado no IBGE. Ou tu pode também ter um 0800, né? Pode estar ligando para esse número e verificando a identidade desse recenseador. No site do IBGE, quando conectar, é www.ibge.com.br, .gov.br. Quando acessar, a primeira tela que já vai abrir já tem um campo para digitar o CPF do recenseador e verificar a identidade mesmo. Mas ele vai estar devidamente uniformizado, identificado? Sim, ele tem um colete que dá para verificar de longe já, a questão do IBGE, está bem identificado, sim. Pois é, e na verdade, assim, como chegou na casa, não tem ninguém.
Ele volta outro dia? Sim. Fica algum recado? Fica alguma coisa? Nós temos uma ordem de percurso a ser seguida, né, que é determinada pelo IBGE. Até é importante salientar que se por um acaso você verificar que o teu vizinho da frente, da rua da frente, ele já visitou a casa dele e não visitou a tua, é importante aguardar, porque nós temos esses 3 meses de coleta. Então, o recenseador ele precisa seguir esse percurso determinado pelo IBGE e ele vai retornar assim na tua casa. Se ele chegar, porventura você não estiver em casa, ele precisa retornar no mínimo mais 4 vezes para localizar o morador. Em horários distintos. Isso. O recenseador ele tem horário de trabalho dele é bem flexível, então ele pode comparecer no teu domicílio depois das 18 horas. Tem algumas regiões dos municípios que os moradores não são encontrados, né, em horário comercial, principalmente. Então, o recenseador ele tem essa flexibilidade de horário para retornar depois do horário de expediente e também aos finais de semana. Isso pode acontecer de receber a visita do recenseador aos sábados, domingo, depois das 19. Então, até porque o pessoal trabalha, de repente não está em casa, né? Exatamente. O momento para achar. Tá, e como é que é o questionário em si? Como é que ele é? Nós temos 2 tipos de questionário. Um questionário básico e um de amostra. O básico é o mais rápido, ele leva em torno de 5 minutos a ser respondido, tem 26 perguntas. E o de amostra, que é o mais completo, ele leva em torno de 16 minutos e tem 77 perguntas. Esses questionários, eles vão... Não é uma ordem a ser seguida. Então, o equipamento ele vai aleatoriamente selecionar algumas casas, alguns domicílios que vão responder o de amostra ou o básico. Não é o recenseador que escolhe. O sistema determina qual tipo... Então, nem o recenseador sabe quando chega na casa. Não, nem o recenseador. Apenas no momento que ele registrar o domicílio, que ele abrir o questionário, ele vai descobrir qual é o tipo de questionário a ser respondido naquele domicílio. E as perguntas são... Como é que são mais ou menos? Só o pessoal mais ou menos assim... William, como é que é o... É importante, assim... agregando algumas informações, assim, as perguntas, elas direcionam para informações posteriores que vão guiar todas as políticas públicas nos próximos anos, né? Então, o questionário, ele vai verificar a estrutura domiciliar, a estrutura familiar, educação, trabalho, rendimento, religiosidade. Tem no questionário de amostra, o mais completo, perguntas como dificuldade para pegar coisas, dificuldade para de visão, audição. Tem um bloco específico sobre autismo, nós vamos ter um dado bem interessante sobre a questão do autismo. E aí as pessoas perguntam, não vai perguntar, tem tantas coisas que se privacidade, como é que sobre... O pessoal não vai falar isso. Todo agente do IBGE assina um termo sendo fiel à lei do sigilo de informações. Então a gente tranquiliza a população de que qualquer dado prestado pelo IBGE, e isso em qualquer pesquisa, seja uma empresa, seja um órgão público, seja uma pessoa no censo, seja qualquer outra pesquisa, o sigilo da informação é garantido. Então nenhum dado desse é divulgado ou comparado com algum outro dado já informado para outro órgão. Nunca é divulgado especificamente o dado de uma casa, de uma pessoa. Sempre a divulgação é no nível de município, de setores, de regiões. São estatísticas que são divulgadas. Mas voltando ao que nós estávamos falando, o questionário ele tem uma limitação, inclusive, porque ele representa custo de pesquisa, né? Então nós temos um orçamento, um questionário que nós temos os mesmos 13 meses para coletar. Se nós tivéssemos um questionário de 150 questões, nós teríamos que ter mais recenseadores, nós teríamos que ter mais pessoas trabalhando. Isso mais tempo. Implicaria custo de pesquisa. Então, tem limitações de blocos de pergunta, mas o básico da educação, trabalho, rendimento, vai nortear as políticas públicas nos próximos anos. A pesquisa do entorno, que eu ia falar antes também, ela já foi realizada pela equipe de mensalistas, os supervisores, os ACMs e SS. Pesquisa do entorno foi passado toda a área urbana do país, verificando questões como pavimentação, acessibilidade, arborização, obstáculos nas calçadas, iluminação pública, se o entorno das casas, o próprio nome da pesquisa diz, qual é a estrutura urbana hoje do país. O contexto urbano nesse sentido, que vai mais uma vez nortear. A Portela quer buscar um projeto de pavimentação urbana. Nós vamos ter o número, qual é o percentual já pavimentado? Porque quando se busca um projeto nesse sentido, se pede. Por quê?
Porque nós temos um percentual baixo, estou dando um exemplo aqui, de ruas pavimentadas, precisamos de recursos para isso. A pesquisa do entorno, então, que já está pronta, vai dar todos esses dados aí na questão de estrutura urbana. E agora, então, desde segunda-feira, dia 1º, passando de casa em casa para coletar os dados. Então, a importância do número da população é enorme, mas a importância da qualidade do dado coletado também é enorme. Então, e depende muito do que? Daquele momento do recenseador com o informante. Porque o IBGE monta toda essa estrutura técnica, a tecnologia hoje nos ajuda muito, estrutura de pessoal contratado, recenseador treinado, preparado, mas aquele momento que ele está lá no domicílio e o informante está prestando informação para ele, é importante que o informante esteja conscientizado e tranquilo de que passe a verdade, que fale de fato a situação, o trabalho dele, o rendimento dele, os dados reais da família dele, para que nós tenhamos de fato um retrato da realidade do país. Pois é, interessante então que não vai ser só um retrato do brasileiro, mas também do cenário brasileiro todo vai ser retratado agora. Isso é muito importante. Tá, e com relação a, por exemplo, assim, o pessoal tem como, de repente, agendar alguma coisa assim, a visita? Como é que funciona? O recenseador, ele respeita uma ordem de percurso, né? Nós dividimos o município em setores, né? A área de Tenente Portela respeita uma lei estadual que determina onde é Portela. A área urbana e rural de Portela é definida por uma lei municipal. Tudo isso aí a gente respeita. O IBGE tem na sua cartografia baseado nas leis estaduais e municipais. Dentro dessa divisão ainda nós trabalhamos com setores de trabalho. Cada recenseador trabalha dentro de um setor. Todo município é recortado em pequenos setores de 150 a no máximo 300 domicílios cada setor. Ele vai visitar dentro desse setor, dentro de uma ordem das quadras, e dentro da quadra uma ordem de face de quadras, e dentro dessa face a ordem das casas que estão lá. Então o primeiro objetivo do recenseador é encontrar aquele endereço. E esse é um dado fundamental também, porque nesse censo todos os domicílios terão um ponto de GPS coletado. Nós vamos ter um mapeamento georreferenciado de todas as casas do país também. Então, o primeiro objetivo é confirmou aquela casa. Existe aquela casa, está lá, registrada na ordem do percurso. Aí o segundo momento é preencher o questionário. Aí sim, a pessoa está em casa, preenche o questionário. Não está, coloca como fechado, mas vai voltar mais vezes, como a Dainara já falou. E ainda assim, depois o supervisor pode voltar, nós vamos encontrar uma forma de preencher aquele questionário. Até porque o recenseador recebe o salário dele por questionário preenchido. Ele não tem um salário fixo, ele recebe por produtividade. E ainda assim, tem a possibilidade de retornar lá. A pessoa está saindo para o trabalho, não tem tempo. Ele pode agendar uma entrevista posterior, uma entrevista por telefone, e ainda em último, mas bem em último caso, a coleta pela internet, onde o próprio morador responde. Mas nós evitamos isso pela qualidade do dado coletado. Com certeza, né? Porque é muito mais qualificado uma entrevista feita pelos conceitos que tem que ser aplicados na coleta. E o pessoal pode procurar o IBGE, de repente, aqui no escritório. Tem um escritório aqui em Portela, onde é que é? Sim, nós temos o posto de coleta, está localizado em anexo à Escola Cleia, é uma sala na Escola Cleia mesmo. E nós temos uma equipe que está lá diariamente, de segunda a sexta, no nosso horário de expediente, que é das 8 ao meio-dia e das 13 às 17. E o morador pode, de repente, ir lá e responder lá o questionário? Assim, essa paciência e tranquilidade a gente pede para o morador, porque imagina todo dia chegando gente para ser recenseado lá, né? Não, com certeza. Então não é essa a ideia. Por quê? Porque, como eu expliquei agora, tem metodologia de pesquisa, percurso a ser respeitado para coleta. Então, lá no final da coleta, nós vamos fazer trabalhos de supervisão, de busca de possíveis endereços não visitados, possíveis questionários não recenseados, mas nesses 3 meses nós vamos passar todo o território de Tenente Portela e coletar. Então a gente pede que o morador aguarde no seu domicílio para preencher o questionário lá, para que haja a confirmação daquele domicílio, para que haja o preenchimento do questionário ou em casa, ou após preencher o domicílio entender que o recenseador pode passar no trabalho dele ou em outro lugar. Em último caso, então, se for o caso, no final da coleta, identificar algum morador que não foi recenseado, aí sim a gente vai ver formas até mesmo de ir até o posto de coleta. Mas eu já alerto, porque, como a Dainara falou, o questionário básico são 5 minutos. Acontece muito de alguém da casa responder o questionário
E aquilo foi tão rápido no dia, na correria do dia, que ele nem lembra de contar em casa. Então, se alguém acha que não respondeu, que não foi recenseado, primeiro conversa em casa. Ninguém respondeu o recenseador ainda aqui, porque essa informação acontece muito nas operações censitárias. A pessoa vem e a gente vai lá, abre o endereço. Onde tu mora? Rua tal, número tal. Tá aqui, tá preenchido. Alguém da tua casa preencheu. Fulano de tal. Então tem que ter essa comunicação primeiro em casa. E aguardar, são 3 meses. Nós não vamos coletar todo mundo agora nos próximos dias, né? A coleta, Claro. É um trabalho que... Inclusive os recenseadores estão começando a coleta agora com acompanhamento do supervisor. Nenhum recenseador está indo sozinho agora no início da coleta. Ele só passa a trabalhar sozinho depois que a gente entende que ele está apto, com os conceitos bem compreendidos, entendendo como respeitar percurso de setor, como respeitar o questionário, enfim, aí sim ele passa a trabalhar sozinho. O início está sendo acompanhado. Isso que o Tocha falou é muito importante, porque qualquer morador pode responder pelos demais moradores. Qualquer um da casa pode responder. A partir de 12 anos, já pode fornecer informações a respeito de todos os moradores desse domicílio. Mesmo quando é um questionário mais complexo? Se a pessoa souber responder todas as questões, todos os quesitos por todos os moradores, ela pode responder sim. A partir de 12 anos. Isso, a partir de 12 anos. Então, todas as entrevistas, né, todos os questionários, é uma pessoa que vai responder por todos os outros moradores. Não precisa todos os moradores estarem em casa naquele momento para fornecerem as respostas. Então, na verdade, o que a gente tem a dizer para o pessoal é que aguarde que, eventualmente, tu vai ser visitado. Exato. E vai ser recenseado. Muito legal. É uma operação censitária a nível nacional, né? Importante a todos que estejam nos ouvindo nesse momento, são setores urbanos e rurais. Então, por mais distante que a casa esteja, no caso de Tenente Portela, esse domicílio ele será visitado. Todos os domicílios serão visitados até o término dos 3 meses, né? Que é o nosso período de coleta. A preocupação que se tem sempre, todas as casas foram visitadas, foi todo mundo recenseado, né? Hoje a tecnologia nos ajuda muito. Porque o recenseador e os supervisores trabalham com... O recenseador é com um smartphone, um aplicativo, né? Um celular como os que a gente usa no dia a dia. E o supervisor trabalha com um tablet. Eles têm o dispositivo do GPS. O supervisor do recenseador, ele visualiza lá no computador dele o trajeto feito pelo recenseador. Então a gente enxerga onde ele foi e onde ele não foi. O próprio sistema traça uma linha de deslocamento que o recenseador fez. Então naquele setor de trabalho dele lá, aquele recorte que a gente fez, a transmissão, inclusive, que é diária, todo recenseador tem que pelo menos uma vez por dia transmitir os dados que ele coletou pela internet, e isso já migra para o sistema e o supervisor já visualiza. Ele acompanha diariamente o trajeto percorrido, que nem lá. Então, indo para o setor rural, que às vezes tem mais dificuldade de entender, a gente visualiza numa imagem do Google o traçado feito, e aí a gente enxerga aquela casa lá e vai pedir por que não tem o traçado, por que não teve o deslocamento até aquela casa. Aquela casa lá, o morador daqui disse que é uma casa vaga, um galpão daquela mesma propriedade. Ou não, realmente não fui lá. E ele volta lá coletar. Sim, então sim. A gente visualiza na imagem do Google controle absoluto do deslocamento diário do recenseador. Então hoje a gente pode fazer essa supervisão com total tranquilidade de cobertura de 100% dos endereços do município. Imagino. William, você do alto da tua experiência, né, com tanto tempo de IBGE, tu diz 16 anos, né, tu disse que tem, pois já passou por alguns censos e tal. Eu acho que esse censo tem uma característica especial em relação aos outros, que é essa precisão de detalhes, né? A tecnologia hoje atingiu um nível que há 10 anos atrás, obviamente, não tinha, e foi muito rápido, né? E agora, então nós vamos ter uma condição de ter uma foto realmente cheia de detalhes, de alta definição, do que é realmente o Brasil e os seus moradores, né? Exato. E além dessa supervisão que os nossos supervisores estarão fazendo diariamente, após a coleta do censo e durante também, nós teremos uma operação onde os supervisores retornarão nesses domicílios já recenseados. Então é importante que todos saibam. Checar a informação. Pode ser que o supervisor retorne a esse domicílio para coletar o questionário novamente. Sim. Alguns domicílios serão selecionados, né, aleatoriamente pelo sistema, para que o supervisor possa repetir esse questionário. Então, se por um acaso receberem mais uma vez para
para responder o questionário e fiquem tranquilos, porque está dentro do tudo que é estabelecido pelo IBGE. É o próprio sistema que o IBGE criou para checar a credibilidade ou a confiabilidade dos dados que estão sendo coletados, né? Exatamente. Tanto da qualidade do trabalho do recenseador, como do dado informado pelo informante, né? Então, esses dados vão ser batidos para manter a qualidade da informação. Estou muito curioso para ver essa foto pronta. Mas, pessoal, eu agradeço muito pela visita de vocês aqui. Foi um prazer conversar. E eu acho que, mais do que um prazer, foi um serviço, né, que a gente está prestando para a comunidade, porque, afinal, é para isso que nós estamos aqui, né? Para ajudar a comunidade nesses detalhes, nesse dia a dia, né? Eu agradeço a vocês. Deixo o microfone à disposição, Dainara, para suas despedidas ou alguma dica final para o pessoal. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos esclarecendo essa operação a todos os moradores da nossa região e peço mais uma vez que todos nos recebam com calma, paciência, né? Porque isso é importante, é um questionário que o recenseador precisa aplicar, então a veracidade dessas informações cedidas pelos moradores é muito importante para o retrato da realidade, que é o que o IBGE busca nessa operação censitária. William? Só agradecer o espaço mais uma vez e pedir, então, realmente essa consciência da população que receba bem o recenseador. Tem mecanismos para verificar se aquela pessoa é mesmo recenseador, então, para ter tranquilidade, entender que existe o sigilo de informações e que toda a estrutura que o IBGE monta só vai chegar numa qualidade que a gente busca se tiver a qualidade da informação prestada também. Então, é uma parceria que existe entre IBGE, Poder Público, empresas e população. Depende muito do cidadão ter essa consciência para nos responder de maneira correta e nós termos no final disso mesmo um retrato do país, um retrato aqui de Tenente Portela e de toda a região. Legal. Bom, eu agradeço a vocês pela disponibilidade, pelo tempo que vocês dispuseram para nós aí e, claro, vamos dar uma dica, pessoal. Gente, vamos ser compreensivos, vamos receber, vamos dar essas dicas, vamos dar essas informações, porque isso tudo vai fazer nós saber em que país nós estamos vivendo e quantos nós somos e como somos, né, que é o mais importante. Então, eu mais uma vez agradeço a visita de vocês e deixo aqui sempre os nossos microfones à disposição. Quando tiver alguma informação e tal, liga para nós ou venha nos visitar, que nós estamos aí às horas para prestar esses esclarecimentos.